Olá, bem-vindos ao canal Entre Páginas. Este é o nosso espaço para expor conteúdos de livros fantásticos e divulgar cursos extraordinários que certamente vão trazer conhecimento e cultura para todos nós. E também bem-vindos ao projeto Um Livro em 3 Vídeos, que se propõe a abordar a cada 3 vídeos o conteúdo de uma obra literária publicada em inglês. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações. Hoje, então, nós vamos começar com um livro que aborda uma temática atualíssima. Você já ouviu falar em sionismo? Essa é uma palavra muito atual. Será que os cristãos deveriam ou não apoiar Israel? Então, vem comigo. Eu sou Everson Spolaor, possuo mestrado em Ciências da Religião e hoje estou aqui para apresentar um livro fantástico para vocês. Este livro que eu vou apresentar foi intitulado em inglês The Case for Zionism: Why Christians Should Support Israel. Ou seja, a questão do sionismo. Por que os cristãos deveriam apoiar Israel? Este livro foi escrito por um homem chamado Thomas Ice. Quem é o autor, então, desta obra literária? O nome dele é Thomas Ice. Thomas Ice é um diretor executivo do Pre-Trib Research Center, ou seja, Centro de Pesquisa Pré-Tribulacionista. Thomas Ice também é autor e coautor de mais de 30 livros. Ele escreveu ainda centenas de artigos e é palestrante frequente em conferências. Thomas Ice possui o seu PhD pelo Tyndale Theological Seminary. E está, até a publicação deste livro, estava concluindo o seu pós-doutorado na Universidade do país de Gales. Olha, algo muito interessante sobre este livro é que, logo no prefácio dele, ele é escrito por um autor espetacular. O nome dele é Arnold Fruchtenbaum, que é presidente do Ariel Ministries. Esse autor é um judeu cristão, messiânico, e tem livros interessantíssimos publicados. Fruchtenbaum faz uma comparação entre o antissemitismo e o antisionismo. O que seria antissemitismo? Antissemitismo é um sinônimo de ser contrário, ou do ódio, ou de ser contrário ao povo judeu. Já o antisionismo seria um sinônimo de se opor a Israel existir como um Estado na chamada terra palestina. Hoje em dia se fala muito de antisionismo ou de sionismo e de antissemitismo. Algumas pessoas dizem, bom, eu não sou antissemita, ou seja, eu não sou contra os judeus. Eu sou antisionista, eu sou contra o estabelecimento de Israel como uma nação na Palestina. Bom, o Fruchtenbaum vai dizer que é impossível você ser antisionista e não ser antissemita, porque todo aquele que se opõe à construção do Estado de Israel na Palestina, obviamente, automaticamente está se opondo ao povo judeu como uma raça. Então, voltando ao livro, Thomas Ice escreveu esse livro. Esse livro é fantástico, maravilhoso, e fica aí a minha indicação. Depois nós vamos ter aí nas descrições um endereço do site para você que queira adquirir o livro. Então, Thomas Ice escreveu este livro em 9 capítulos. Algo interessante é que já na introdução
ele traz alguns dados alarmantes na relação da ONU e da Unesco com Israel. Veja só, Thomas Ice escreve que desde 1947 até 1991 aconteceram por volta de 300 resoluções das Assembleias Gerais da ONU contra Israel. Olha só, de 47 até 91, mais de 300 ou por volta de 300 resoluções das Assembleias Gerais da ONU contra a nação de Israel. Além disso, Thomas Ice também afirma que a Unesco, que é a organização cultural, educacional e científica da ONU, em 17 de outubro de 2016, a Unesco negou que haja qualquer conexão judaica ou cristã com o Monte do Templo. E ao invés disso ainda, eles disseram que o Islã é a única religião que pode requerer historicamente o que eles chamam de Al-Haram al-Sharif, ou seja, o nobre santuário. Por aqui a gente vê que há em Israel, ou contra Israel, uma perseguição histórica por parte de muitas nações. Thomas Ice traz esses dados alarmantes, mas não param por aí as informações picantes logo no início do livro. Thomas Ice ainda cita um livro escrito por Chuck Morse. Esse livro traça uma ligação entre o terrorismo islâmico com os nazistas. O livro é o The Nazi Connection to Islamic Terrorism, ou seja, a conexão nazista com o terrorismo islâmico. É um assunto interessante, mas talvez será abordado em algum curso aí que eu vou disponibilizar em breve. Vamos então para o primeiro capítulo do livro. Bom, logo no primeiro capítulo deste livro aqui, você vai ler o título O que é sionismo? O que é sionismo? Talvez você esteja se perguntando o que é sionismo. Então, ele já vai trazer uma definição da enciclopédia judaica, que sionismo é um movimento judaico moderno que visa o reassentamento na terra de Israel e o renascimento de uma nação judaica independente. Então, o sionismo, a palavra sionismo, vem da onde? Vem de Sião. Sião, sionismo, Sião, né? De acordo com alguns, Sião significa protegido ou protegendo. Outros dizem que Sião significa ensolarado. Então, o que é Sião? Sião era uma colina que foi conquistada por Davi, na época do rei Davi. E sobre essa colina foi construída a parte mais alta e antiga de Jerusalém. Então, às vezes, Jerusalém é chamada na Bíblia de Sião. Quando os judeus estavam no exílio, eles chamavam a terra de Israel de Sião. Então, Sião pode ser um sinônimo de Jerusalém ou pode ser um sinônimo de Israel. Por exemplo, olha lá no Salmo 137, no verso 1, está escrito: junto aos rios da Babilônia, quando os judeus estavam lá na Babilônia, né, quando eles foram levados cativos, eles escreveram: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Obviamente, é uma referência a Jerusalém, ou uma referência ao próprio Israel inteiro. Como vocês sabem, então, os judeus, eles ficaram sem pátria desde o primeiro século depois de Cristo, ou seja, no ano 70, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém, e logo aí houve a chamada diáspora judaica, onde eles ficaram espalhados por todo o mundo desde o ano 70, e eles vão começar um movimento para o retorno de Israel para a Terra Prometida, né, lá pelo século XIX. Então, esse retorno vai se chamar sionismo. Então, a história do sionismo político, ela vai começar
na realidade, com a publicação de um livro de Theodor Herz, que chamava O Estado Judeu. Theodor Herz publicou esse livro em 1896. Quem foi Theodor Herz? Ele foi um jornalista, foi um ativista político judeu austro-húngaro. Embora seja de conhecimento de que os judeus já estavam se estabelecendo em Israel antes da publicação de Herz, já havia alguns esforços em direção ao sionismo. Quer dizer, não foi o Herz que cunhou esse termo sionismo, mas ele ficou conhecido como aquele que inaugurou esse movimento sionista a partir da publicação do seu livro, né? Antes de Herz, já alguns judeus vinham da Etiópia, chegaram a vir a pé da Etiópia para se estabelecer na terra de Israel, que na época estava sob o domínio turco, né? Então foi Herz que acabou originando o movimento sionista em 1897, com o primeiro Congresso Mundial Sionista que se deu em Basel, na Suíça. Esse pensamento sionista vai evoluir depois para o chamado sionismo cristão. Ou seja, o que é o sionismo cristão? É a crença religiosa de que o retorno dos judeus à Terra Santa e a restauração de um Israel físico está de acordo com as profecias bíblicas. Bom, aí vamos para o capítulo 2, né? Então, no capítulo 2, nós lemos no livro a questão bíblica por Israel. Isso é o que ele apresenta no capítulo 2. E neste capítulo o autor vai apresentar então as bases bíblicas que mostram que aquela terra ali, que é chamada de Palestina, aquela terra foi dada a Israel. Ele vai trazer vários textos bíblicos que vão mostrar a perpetuidade da terra de Israel. Eu apenas selecionei um dos textos aí, que é Jeremias capítulo 7, verso 7. Em Jeremias 7,7 nós lemos então: eu os farei habitar neste lugar, Deus dizendo, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Então Thomas Ice vai dizer, bom, esse é um dos textos que mostra a perpetuidade da posse de Israel pela terra, ou seja, essa terra pertence a Israel. Então o capítulo 2 do livro, ele vai falar das promessas de Deus para a terra de Israel e para o povo de Israel. Esse autor vai mostrar que Israel nunca ocupou, na realidade, toda a extensão da terra que foi prometida pelo Senhor. Nem mesmo na época de Salomão, muitos dizem, não, na época de Salomão, Israel já ocupou a extensão completa da terra que foi prometida. Na realidade, nem na época de Salomão, Israel chegou a ocupar toda a extensão da terra que foi prometida pelo Senhor ao povo de Israel. Então isso mostra que há ainda um futuro cumprimento desta promessa de Deus. Além disso, o autor também argumenta que as promessas para Israel vão garantir uma perpetuidade da terra a esta nação. Ou seja, a terra de Israel pertence perpetuamente ao povo de Israel, segundo o livro de Thomas Ice. Então, este é um dos outros motivos pelos quais ele diz que os cristãos deveriam apoiar a Israel, porque Deus deu a terra, aquela terra ali, para o povo de Israel. Então, nós vamos entrar agora no terceiro capítulo e último deste vídeo, né? O terceiro capítulo do vídeo vai chamar o direito do Israel moderno sobre a terra. Digo, terceiro capítulo não do vídeo, o terceiro capítulo do livro. Isso aí, terceiro capítulo do livro vai chamar então o direito do Israel moderno sobre a terra. Porque alguns dizem, não, Israel tinha direito, mas é na época dos tempos bíblicos, que é outro Israel. O Israel moderno não tem direito sobre essa terra. Então o Thomas Ice vai começar pelas promessas de Deus para Israel, né, como uma realidade que vai mostrar que Israel tem o direito sobre esta terra, e vai falar sobre promessas de Deus, como exemplo, Ezequiel capítulo 38, que vai mostrar que Israel ainda vai ser restaurado
para ser uma nação, né? Também, Thomas Ice argumenta que para o anticristo se manifestar, que o anticristo é uma das promessas bíblicas, ou seja, é uma das profecias bíblicas que virá o anticristo no final dos tempos, mas para o anticristo se manifestar, Israel tem que estar estabelecido como uma nação, porque o livro de Daniel vai dizer que o anticristo vai assinar um pacto com a nação de Israel. Então, se ele vai assinar um pacto com a nação de Israel, significa que é preciso que Israel tenha sido estabelecido como uma nação quando o anticristo se manifestar. Então, quando o Estado moderno de Israel nasceu, e nasceu quando? Nasceu em 1948. Assim, os cristãos acreditam que iniciou-se o cumprimento das profecias bíblicas específicas. Quais profecias? Sobre a reunião internacional dos judeus que deveriam acontecer, e esta reunião internacional, quer dizer, os judeus deveriam voltar para a sua terra, porque há promessas de Deus para Israel no futuro, e há também julgamento de Deus sobre Israel no período da tribulação, quando Deus vai julgar toda a terra, vai punir Israel, até que Israel se converta ao Messias. Então, a temática do ressurgimento de Israel como nação trouxe, com certeza, muitas polêmicas e oposições. Vejam só, é interessante isso, porque o autor mostra que até entre os cristãos há oposições e há polêmicas em relação a Israel possuir ou não a terra. Vocês querem ver um exemplo? O autor vai citar um livro de William Thomas Rose, chamado God and the Jew, Deus e o Judeu. Deus e o Judeu. Num dos capítulos deste livro, o autor escreveu assim: nunca haverá uma restauração nacional dos judeus. Era o tema de um dos capítulos deste livro. Agora, quando este livro foi escrito? Você pode até perguntar, ele foi escrito em 1946. Então, o autor publica o livro dizendo que nunca haveria uma restauração nacional dos judeus, e ele publica esse livro exatamente 2 anos antes. 2 anos depois, então, acontece exatamente ao contrário do que ele afirmou. Ou seja, Israel se estabeleceu como uma nação em sua terra. Veja que há muita oposição a Israel estabelecer-se na terra chamada Terra da Palestina, inclusive entre os cristãos. E o autor desse livro, me parece que infelizmente ele não viveu para ver que aquela predição que ele tinha feito em 1946 foi exatamente o contrário em 1948. Bom, estes então são os 3 capítulos que o autor deste livro, que foi apresentado hoje para vocês, escreve, construindo a ideia de que todo cristão deveria apoiar Israel. Nós ainda teremos mais 2 vídeos sobre este livro. Você gostou deste projeto? Então, se você quer me apoiar, na tela vai aparecer aí um QR Code, né, onde, se você preferir, tem também o meu Pix aí, que é o meu e-mail. Você pode, então, contribuir com este projeto. Fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as notificações para os novos vídeos que vão surgir. Abaixo aí nas descrições também vai aparecer o link para quem se interessar em adquirir este livro. Ok? Até então, o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Shalom.